Olha, eu fui dormir ontem, amiga, pensando no valor do silêncio. É uma, é uma autocrítica, sabe, a mim. Eu tenho, ao longo dos anos, graças a Deus, melhorado muito nesse sentido, porque eu falo pra caramba. E, enfim, minha profissão me coloca no lugar de escuta também, muito importante. Mas às vezes eu percebo que estou falando muito. Então, é, é isso, me veio na cabeça essa reflexão pra gente discutir hoje, que é quando silenciar. Sabe? Que a gente realmente precisa silenciar mais do que falar. Uhum. A gente fala tanto de agir como observador, né, de si, mas eu acho que a gente tem que ser também mais observador do outro, da situação, do lugar, até para identificar se aquilo tem realmente a ver com a gente. Até para a gente se colocar melhor, até para a gente falar dentro de um contexto realista, é, mais racional e menos emocional, e muitas vezes, ainda mais se for num ambiente profissional, a gente precisa ouvir mais. Tô É entendendo. isso. E aí eu tô até pensando em fazer nas minhas férias, fazer algum tipo de imersão. Eu comigo, de uma semana de silêncio, alguma coisa assim, sabe? Quando elas chegarem. Uhum. Que é um negócio que eu já fiquei Interessante. sabendo que tinha aqui no Rio, um lugar em Vassouras, que tem um retiro de silêncio. Mas não sei se é acessível, sabe? E aí eu preciso ver como é que é. Se não, eu vou fazer eu e eu. Deu uma pausa aí, agora voltou. Engraçado, tá? A tela tá um pouco com a luz um pouco escura. Deixa eu ver se dá pra melhorar. Ah, melhorou. Eu acho que o silêncio ele diz muito de várias formas, né? E ele diz muito quando ele se torna um mergulho dentro de si mesmo, assim. Que é aquele momento que você se silencia. Eu tô entendendo o que você tá falando na relação com o outro, né? De ouvir, de escutar. Mas Hum, é também um estado de presença silencioso quando a gente está escutando o outro, assim. Porque para a gente escutar o outro, a gente precisa se silenciar. sim. Até mesmo a nossa mente, porque quando você está O silêncio é um estado de pensando, presença. Com certeza, verdade. muitas vezes, às vezes você não está escutando, porque você já está pensando algo daquilo que você escutou, ou pensando algo da conversa, ou da pessoa, Ou pensando no que você vai falar, sabe? ou pensando no que E você aí vai você não fazer ouve no dia porque você tá. seguinte. Né? Ou você nem tá ali, pra ser bem sincero, ainda há essa possibilidade. Você nem ali estar, né? Você tá só de corpo presente. Você não tá ouvindo nada, não tá entendendo nada. Então a escuta é uma troca, é uma atualização constante daquela troca, daquele momento. Porque não tem como eu te responder se eu não estou te escutando, basicamente. Né? Se eu digo responder dentro desse estado, né? Da presença, enfim, né? De, de se colocar mesmo como um canal para entender o que a pessoa está falando, o que ela está querendo te dizer. E isso é lindo, né? Assim, das nossas profissões. Que eu Isso acho é que lindo. é um instrumento, é a ferramenta que a gente tem para poder compreender o mundo do outro. Total. Não, é importantíssimo. Tem um nome, em medicina acho que é anamnese, né? Que é esse momento de escuta do paciente. A gente na Uhum. terapia exerce muito isso também, muito. E não tem como, né? Porque o espaço da terapia, ele nem nosso é. Então, se a gente não exercer isso, vai ser outra coisa. Não dá pra ser terapeuta, psicóloga no seu É caso. Não verdade, dá. verdade. Como é que, como é que eu vou pegar de forma abrupta um espaço que nem meu é? Embora às vezes o cliente também queira, precise de uma fala, né? Mas é uma fala saindo desse lugar, do lugar É que uma não fala a é do partir do terapeuta. que você escuta. É, É uma fala a partir do que você escuta. Então, bom é. dia. Bom dia, Mary. É, É isso, né, é amigos? isso. Vamos valorizar mais o Você silêncio. me fez lembrar uma questão assim que já continuando e trazendo assim para reflexão isso que você traz. Mas o quanto é importante ter os momentos de silêncio e de conexão antes da gente fazer algo que é importante, né? Faz diferença você se conectar. Primeiro com o campo, daquilo que você, para onde você vai deslocar a sua atenção, daquilo que você vai fazer, com a sua intenção, com e buscando mesmo a sua força, aquilo que você pode trocar, aquilo que você pode dar, aquilo que você pode receber. Esse também é um estado de silêncio. Então, né, quando eu vou atender, por exemplo, eu paro 1 minuto, 2 minutos antes, penso o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, né? É. Isso Esse silêncio independente é um da sua prática esvaziamento. religiosa, Total, não tem nada a ver. né?
Esse silêncio é um esvaziamento. É você se esvaziar da Exatamente. sua própria carga. Para você atender um outro, você precisa tirar do seu caminho o emocional daquele dia, né? Todas as Isso é questões uma que você limpeza. vivenciou. Isso. Para conseguir abrir espaço para receber esse outro. Só que também tem uma coisa que é bom lembrar agora, que para receber o outro, eu também não posso me identificar. Como médica, eu tenho percebido muito como essa linha é muito tênue, porque nem tudo que a gente não é tudo do jeito que a gente quer. Tipo, a gente não, a gente recebe mais do que a gente tem vontade, porque os campos estão muito abertos. Então a gente tem que ficar muito atento a isso também. O que que você está recebendo, o que nem era para você receber, deixa com o outro o que é do outro, consiga identificar o que é seu e o que não é, e manter distante uma coisa da outra. Senão você vai sofrer muito mais do que você deveria. Isso é Porque muito você está tão verdade. receptivo que você começa a sofrer, sentir dores físicas, não sei o quê, porque é do outro que está perto, que passou, que está no mesmo lugar, que está fazendo compra no supermercado com você, que mora na sua casa. Uhum. Então, a gente também tem que ficar muito ligado nisso. Esvaziar, sim, se conectar, sim, mas também não se conectar, sabe? Com o que não tem que. E mesma coisa também no atendimento, lembrar de fazer esse desconectar, sabe? Desvincular você do campo daquela pessoa, porque aquilo só está aberto naquele momento do atendimento. Fora daquilo, não é para ficar com você. Senão, daqui a pouco, você está pensando no problema do seu cliente, em como resolver, tipo, o que que ele pensa, você sente, sabe? Porque a conexão é muito forte, né? É um elo de confiança. Então, por exemplo, às vezes eu sinto quando uma pessoa que está na semana de eu atender já está vibrando, está pensando em mim, já está me evocando de alguma forma. Então aí, quando você sente isso, você já tem que colocar, opa, peraí, cada energia no seu lugar, o que não é meu não fica comigo, porque Uhum. é perigoso também para o nosso campo isso. Enquanto relacionamento, que não deixa de ser, né, do terapeuta com o cliente, é muito forte. É um relacionamento Sim, muito forte, porque às vezes é uma pessoa que fala coisas que ela não fala para mais ninguém na vida. E é sim, uma pessoa, às vezes, muito grata por tudo que aconteceu, né? Por tudo que ela já sim, se autoconheceu. E aí, né, essa gratidão vibra como, né? sim, total, assim. Existe um momento para esse encontro, que já foi estabelecido. Eu costumo falar assim, né, desligar do campo da pessoa A quando eu Mary falou, termino. essa sou eu. Mary, qual é você? Me É, conta que você se conecta com o campo do outro? Você é terapeuta? Conta pra gente. Fala, amiga. de desconectar do campo do outro quando termina o atendimento, né? E falar, mentalizar. Agora a pessoa vai seguir a semana dela, a vida dela. Depois, quando for oportuno, a gente vai se encontrar novamente. Né? Então, assim, fechar esse campo e ter em vista que o encontro ele precisa ser saudável para as duas pessoas e mentalizar isso, né? Isso. Porque É quando um ele elo deixa de ser de saudável para saúde. uma pessoa, ali já tem uma ligação que ou não se está estabelecendo os limites, ou está se tornando uma ligação que não é legal. Ou o terapeuta também não entendeu nada. Porque não é pra gente atender no apego. Não é pra se apegar ao cliente, entendeu? Pelo amor de Deus. Aquele espaço é dele, ele fica o tempo que ele quiser. Isso também tem a ver com o tanto que ele está aberto para vivenciar aquilo, as questões dele. Então, quando ele fecha Uhum. as portas estão fechadas, não adianta. Às vezes, a Sim, gente sim. precisa se posicionar enquanto terapeuta também. E falar, porque para eu ser isso, tem que ter a ver com o meu propósito. Para eu atender uma pessoa, esse atendimento tem a ver com o meu propósito. Qual é o meu propósito? Colaborar com os processos de autoconhecimento e cura das pessoas. Se é uma pessoa que eu percebi que fechou, eu posso falar para ela. Acho que a gente não tem mais o que desenvolver nas sessões, porque não está fluindo. Mas eu preciso que você visualize isso, compreenda isso. E a gente segue em outro Uhum. momento, não tem problema nenhum. E é isso, às vezes a gente Entendi. precisa se posicionar também. Não é deixar solto. Ah, então tá bom. Então ele tá vindo e tá pagando, não sei o quê. Não, se eu não tô vendo resultado nenhum, eu tô fazendo algo que eu acho errado, que é perder tempo. Eu não tenho tempo para perder, porque eu não quero só o seu dinheiro. Eu preciso do seu dinheiro para viver, eu trabalho para isso, mas esse É dinheiro uma não troca, conecta com né? o meu propósito. Meu propósito é Uhum. muito maior, porque meu propósito, em primeiro lugar dele, não está o financeiro. Embora o financeiro Sim, seja muito sim. importante, quase empata, mas não Sim. está o financeiro. Se pega só no Compreendo. financeiro, é isso. E aí tem que deixar para a pessoa, opa, peraí, Deixar aí refletir, também, né? né? Quando Soltar, é um pelo momento de amor de ir, Deus. assim. A Mary falou aqui, difícil para mim desconectar. Pois é, isso vem do lugar do ego e do apego. Ego porque você acha que pode ajudar os outros, sendo que na verdade você não tem responsabilidade de ajudar ninguém, sua responsabilidade é só com o seu propósito, só com as suas questões. E apego porque é do humano essa coisa aí, que tá no inconsciente coletivo, do medo da solidão e da morte. Então a gente quer segurar com a gente, porque não quer ficar sozinho. Júnior pode acrescentar mais até sobre apego. Não, é isso, assim, a colocação.
Eu acho que a gente se liga emocionalmente a E a coisas gente que já esquece de usar podem, as já palavras, podem amiga. deixar aí, assim. Usar as palavras. Essa daí que você acabou de falar, tipo, termina e fala assim, eu deixo ir essa energia. As pessoas esquecem do poder, da intenção da palavra. Fica só na cabeça, ou fica só no mecânico. De verdade. Ontem teve uma hora que eu não estava bem, não sei o que. Eu comecei a falar, orar, colocar no devido lugar de onde devia estar as coisas e as energias, e eu melhorei. Fui dormir ótima. Então, assim, eu tenho que falar, gente. A gente tem essa coisa que é incrível, carregada de símbolo e significado, que é pura magia, pura magia. E a gente E não falar com usa a a gente nosso mesmo. favor. Fala um monte de Falar asneira por com aí o com que os está outros. acontecendo. Fazer essa leitura, né? Fazer essa leitura. Se observar, se questionar. Mas de onde veio isso? Por que eu tô sentindo isso? Não sei o quê. Mas esse pensamento nem é meu, cara. Eu não tava vibrando nesse lugar. Por que eu pensei isso agora, nessa altura do campeonato? Isso não é meu. É, verdade, isso não é meu. Pronto, se questiona, chega no lugar. Se não é seu, você devolve para quem é. Porque como a gente tá muito sensível, a gente começa a captar, gente. Pensamento é frequência, frequência é onda, isso é real, sabe? E eu tô falando de frequência, não tô nem falando de magnetismo, que é outra força fortíssima que atua sobre nós. E que as pessoas não dão a atenção que deveria, né? Ontem eu tava vendo, inclusive eu super indico, chama Super-Humanos, é um documentário que eu já parei pra ver, de verdade, umas 3 vezes e ainda não terminei, porque como ele é dividido em capítulos, eu acabo vendo um capítulo do documentário e fecho, vou fazer outra coisa, deixo pra ver depois, porque eu também acho que tem que ressoar, tem que reverberar, eu preciso pensar um pouco sobre aquilo que ele tá falando, sabe? Se eu continuo vendo, é um documentário, não é uma série não, mas se eu continuo vendo, eu não reflito tanto, então eu tô vendo ele aos poucos, e ele fala muita coisa baseada no que há de estudos científicos, então, e aí ontem mostrou sobre o magnetismo, que ele gravou um áudio em um gravador de voz, vinculado a um projetinho que capta magnetismo, um negocinho assim, que recebe som, onda magnética. O som é uma onda magnética também, né? A nossa voz. E aí ele conseguiu passar do gravador de voz para aquilo lá. E daquele negocinho, ele pegou um outro gravador de voz que estava sem bateria, que ele falou: ó, vou tirar a bateria para vocês verem que não está gravando aqui nada, não sei o quê. E gravou no primeiro, no vermelho. Aí passou para esse negocinho de magnetismo. E aí pôs a bateria no gravador azul. Pegou o negocinho de magnetismo do azul, colocou do lado do outro. Ninguém ouvia nada. Ninguém ouvia nada, nada, nada. De repente, ele ligou um gravador segundo o azul e a voz que foi gravada no primeiro estava no segundo. Ou seja, ondas magnéticas passaram a voz de um gravador para o outro. Então, assim, é tudo. Gente, isso que a gente vê não é nada perto do que é. A onda sonora, ela é o quê? Energia. Ela é matéria. Matéria que não pode ser vista. Existe, tanto que passou de um para o outro, sem precisar ser gravada de novo. Então, Uhum. isso, queria muito falar sobre isso, porque aí é real a gente compreender como uma coisa às vezes aparece na nossa cabeça e não tem nada a ver com a gente. Às vezes passou uma pessoa do lado e pensou naquilo. E a gente captou, que tá muito aberto, captou. Às vezes é uma pessoa que tá infeliz, que tá perto de você. Então, assim, toma cuidado, desconecta, blinda esse campo energético, ora, medita, usa as ferramentas que você tem para elevar a sua frequência, Uhum. E isso tem a ver com o nosso assunto de ontem, né? tudo a A ver. respeito da influência dos espíritos. Ainda tem isso, né, amiga? Eu tô falando só de encarnado. Agora, Do você que a gente imagina do pensa. desencarnado. É. Do que a gente pensa. É, mas eu acho que serve, né? Não, serve total, mas é isso. Tipo, se o encarnado é assim, imagina o desencarnado que pode andar grudado em você 24 horas. Grudado, pelo amor de Deus. Eu atendi uma cliente que uma irmã dela, falecida, estava grudada nela, grudada. Ela vivia, até aquele atendimento, ela vivia uma vida que não era dela. E o relato dela é a coisa Como mais que é linda isso, do hein, né? mundo. Quando ela fala, minha vida mudou completamente depois que ela foi embora. Que eu consegui colaborar com esse processo de passagem dela. Ela conversou comigo, ela realmente entendeu e ela foi embora. Mas ela era uma obsessora. Ela estava colada nessa irmã. Uhum. E muitos pensamentos que essa irmã viva tinha, que não era dela, ela começou a identificar. Uhum. E eu não sabia de nada disso, hein? Nada disso. Nada, que ela Olha tinha uma só. irmã, que não sei o quê, isso apareceu na consulta. Uhum. Então, foi bom você ter lembrado disso, porque a gente tá falando de encarnado. Imagina os desencarnados. E aí, quanto mais baixo você vibra, mais cola o espírito ruim. Ruim, que eu quero dizer, é isso, mal intencionado, é, ou sofredor, ou obsessor. É isso. Vamos estudar um pouquinho sobre os espíritos. Vamos, Sua vamos. classificação. Página. Ah, e a gente nem fez nossa oração, a gente refletiu, mas não orou. Ah, é. Vamos agradecer, né? Vamos agradecer. Agradecer por esse papo, agradecer por esse lugar, esse espaço de fala e de escuta.
A gente, antes de entrar aqui, a gente se purifica, a gente medita e a gente se coloca nesse lugar de falar o que precisa ser falado naquele momento. Então, eu agradeço muito a todos os guias espirituais e mentores que nos acompanham, que nos protegem, que nos guiam mesmo por esses processos que a vida nos impõe. Então, muita gratidão mesmo, inclusive no discernimento, inclusive e principalmente no discernimento. Eu preciso fazer um bolo. Pensei nisso agora. Eu vi alguém carregando um bolo. Preciso fazer o bolo. Ai, é isso, gratidão, universo. Vamos que vamos. Onde A nós paramos, gente, hein? a gente parou na 102. A gente leu 102. características gerais, não leu? Ah, não leu não, né? Nossa, agora eu Lemos, tô... paramos, Lemos. Porque eu li lemos o Terceira 100 Ordem e Espíritos você leu o 101? Imperfeitos. Então agora vamos ler o 102. É isso, 102. 10ª classe, 102. Espíritos impuros. São inclinados ao mal, de que fazem o objeto de suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia e a desconfiança. Gente, a gente fala as coisas e de repente o negócio tá aqui. E a desconfiança se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de induzi-los à perdição, satisfeitos com o conseguirem retardar-lhes o adiantamento, fazendo-os sucumbir nas provas por que passam. Nossa, você tem noção? Qual é a sua função? É só retardar a sua vida. Qual é o seu propósito? É só atrapalhar os seus processos. Gente, existe espírito assim. Como é que pode, né? Nas manifestações, eles se dão a conhecer pela sua linguagem. A trivialidade e a grosseria das expressões, nos espíritos como nos homens, é sempre indício de inferioridade moral, se não também intelectual. Suas comunicações exprimem a baixeza de seus pendores e, se tentam iludir, falam com sensatez, não conseguem sustentar por muito tempo o papel e acabam sempre por se trair. Alguns povos os arvoraram em divindades maléficas. Outros os designaram pelos nomes de demônios, maus gênios, espíritos do mal. Quando encarnados, os seres vivos que eles constituem se mostram propensos a todos os vícios geradores das paixões vis e desagradáveis. A sensibilidade, a sensualidade, a crueldade, a felonia, não sei o que que é, depois a gente vê, felonia, a hipocrisia, a cupidez, a avareza sórdida, fazem o mal por prazer, as mais das vezes sem motivo, e por ódio ao bem. Quase sempre escolhem suas vítimas entre as pessoas honestas. São flagelos para a humanidade, pouco importando a categoria social a que pertençam, e o verniz da civilização não os forra ao próbio e à ignomia. É, Ignomia. aqui tá mais ou menos parecido. Essa última frase está como aí? São flagelos. São flagelos para a humanidade, qualquer que seja a categoria social a que pertençam, e o verniz da civilização não os livra do opróbrio e da ignomínia. É, vou dar uma pesquisada depois. O Gabo nem tá É, aqui para são pesquisar para mim. palavras que ele usa aqui que são, né, mas mais ou menos dá para entender, né? Dá. Que não é uma coisa boa. Aí, nesse caso, Isso. é isso. Agora eu estou entendendo essa questão da sensualidade, que já apareceu outras vezes no texto, que ele critica, né? Que ele diz que está nesse lugar Uhum. das paixões, enfim, como algo negativo. Eu estou Hum. entendendo que é tipo você buscar seduzir alguém com uma intenção, né, que para suprir um interesse egóico seu, enfim, né, focado no mal, assim. Eu acho interessante comentar isso porque assim Não, a perfeito. Que bom que sensualidade você por falou si, sobre ela, isso. né, Sim. ela tem uma vazão também, assim, no meu ponto de vista Não, para mim saudável, enfim. também, ela é positivaça. Imagina, a gente está falando de energia criativa com Kundalini. Mas sim, ele Sim, coloca aqui num lugar onde ela é como usada, e é muito, inclusive, por algumas pessoas que têm esse viés, ela é muito usada sim, para causar o mal, né? Vamos dizer assim, porque não é uma sensualidade que vibra amor. É diferente. Mais uma vez, né? Lembrando que a gente falou isso essa semana. Qual é a motivação dessa sensualidade? sim. Que Muitas intenção ela vezes carrega? é isso. É isso. Que Se intenção? for para aprisionar, né, para dominar, para aprisionar o outro, né, Para num lugar de controlar, para ganhar alguma isso. coisa em benefício próprio, para iludir, para se validar. Nossa, tem tantos tipos horríveis
de usar a E é um, sensualidade. e é um lugar de A Mari inautenticidade, falou assim, aqui, do seu. sem autenticidade. Não por amor, amor no sentido do bem. Moeda. É isso. É como é uma sensualidade usada como moeda de troca. Uhum, Nossa, ainda exato. mais quando você aproveita do outro, né? Porque você sabe que o outro não tem aquilo, não tem aquela atenção. É dominar, a Mari tá falando, dominar. Infinito. É, nossa, é isso, tem tanta coisa nesse sentido, né? Aí tem, né, isso, a crueldade, que é fazer o mal, né, realmente, e ter um prazer a respeito disso. É. O Não é embuste, errado ter prazer, hein, gente? Pelo amor de Deus. É só não, pensar qual é a intenção, qual é a motivação dessa sensualidade. Prazer é maravilhoso, o sexo é que, maravilhoso. E eu nem falo que todo sexo precisa de amor, não é isso, não. Eu acho que todos somos adultos, as pessoas podem conversar sobre e compreender, né? Que está sendo envolvido ali, quais são as vontades mútuas, quais são os desejos, mas usar a sensualidade com consciência, né? Usar o sexo com consciência. Tem alguém sendo iludido, tem alguém sendo usado, dominado, tudo isso que a gente já falou. Então, é da nossa responsabilidade saber como vamos usar a nossa sensualidade. Se a gente está usando ela para o bem ou para prejudicar. E aí volto para na bruxaria, uma das primeiras leis é nunca prejudicar a si mesmo e nem o outro. Então, essa é uma conduta ética de vida. E aí eu posso levar isso para todas as áreas da minha vida, para questionar todas as minhas ações. Se eu sou luz e sombra, como eu estou agindo comigo e com o outro? Algo está sendo prejudicado? Alguém? Algum sentimento? A Mari fala que esse tipo de sensualidade está muito próximo do dinheiro, poder. Verdade. Muito, muito. E a mulher, ela foi ao longo dos anos estereotipada, né? Como símbolo sexual mesmo, né? Como chave disso. Mas eu quero também fazer um adendo aqui. O homem também sensualiza. O homem também usa isso. E o homem, já aproveitando o gancho da Mari, do dinheiro, o homem usa o dinheiro e o poder para isso, né? Também. É, não é uma coisa que tem a ver sim, com gênero. É isso que eu quero dizer. Homens e mulheres podem usar mal a sua sensualidade. uhum. Controle ou mero corpo, a Mari mandou aqui. É isso mesmo. Nossa, que interessante, né? Olha onde a conversa chegou. Começamos a falar sobre a importância do silêncio. Já passamos Pois por um é. monte de coisa. Perfeito. E o livro puxa uns ganchos, né? Que bom que é poder discutir sobre isso, né? Que bom que a Mari tá Que bom. aqui, faz Que sentido bom. para ela, Verdade. de algum Que modo, ótimo. estar aqui com a gente, né, hoje. É, com certeza. A gente precisa o tempo todo estar vigilante mesmo. Gente, surreal. É, ela tá falando Independente de aqui. gênero. É isso. Sensualidade usada como ferramenta, e nesse caso, uma ferramenta que pode ser boa ou ruim. Então, assim, qual é o limite das coisas, né? Tem isso. A gente fala também tanto sobre as ferramentas, né? Que ferramenta que você vai usar para elevar sua frequência. Aí ontem a gente falou sobre a positividade, cuidado com a positividade tóxica. Eu acho que tudo tem, até as ferramentas têm um limite de uso, né? E aí quando uma não dá certo, a gente muda para outra e muda para outra. O que a gente precisa entender é que todos os recursos estão acessíveis. Os recursos estão acessíveis. A gente tem que vigiar e acessar. E pedir por isso também, sabe? Se colocar nesse lugar de humildade, falar, "Ah, eu não sei, muitas vezes eu não sei o que fazer, me ajuda." Aí eu volto na figurinha. Olá, Deus, sou eu de novo. Sou eu de novo. A figurinha maravilhosa. É ótimo, Porque né? é isso? Vai, 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 a gente volta nesse lugar, sabe? Porque a gente precisa se redimir perante a magnitude de tudo que é o universo. E isso, né, é se colocar numa posição de abertura, assim. Não é no lugar de me ajuda, eu sou vítima, né, de Ai, coitado. não. Nossa, ainda bem que você É, falou, só perfeito. assim para Sim. pontuar mesmo, né? É, Não é assim, eu vou ficar sempre vibrando para pedir essa ajuda nesse lugar, né? Não é isso, assim. não é, pelo amor É de uma Deus. ajuda, assim, abertura para ver o que eu tenho que fazer, o que eu posso É uma fazer, ajuda de guiança mesmo. o que eu E posso de fazer nessa guiança situação. não determinada, ontem a gente falou isso, uma guiança não determinada pelo que eu considero melhor. Lembrando, se eu estou no lugar de humildade, eu compreendo que nem eu sei o que é melhor. Então, é uma guiança que deixa claro que seja feito, que seja melhor para todos os seres, para o curso natural das coisas. Porque Legal. sair do Dá pra ego, gente né? seguir mais um pouquinho. Tá, vamos, mais um pouco. 103, nona Isso. classe. Espíritos levianos. São ignorantes, maliciosos, inconsequentes e zombeteiros. Envolvem-se em tudo, respondem a tudo, sem se preocuparem com a verdade.
Comprazem-se em causar pequenos desgostos e pequenas alegrias, atormentando, induzindo maliciosamente ao erro por meio de mistificações e travessuras. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente designados sob os nomes de duendes, trasgos, gnomos, diabretes. Estes, sob a dependência dos espíritos superiores, estão sob a dependência dos espíritos superiores que frequentemente os empregam como fazemos com os nossos servidores. Nas suas comunicações com os homens, sua linguagem é algumas vezes espiritual e engraçada, mas quase sempre sem conteúdo. Compreendem os defeitos e o ridículo humanos, exprimindo-os em tiradas mordazes e satíricas. Se usam nomes supostos, é mais por malícia do que por maldade. Olha só, Que coisa, hein? acho que eu tirei minha conexão aqui do fone, sem querer. Mas ficou ótimo Vai agora. mudar meu áudio. Ficou mais Por que alto. tava ruim? Não, só ficou mais alto. Tava bom. Não, ficou mais alto. Tá bem. A Ana, Mari mandou aqui. isso, né? Muito mais que ver, sentir a qual cabe melhor em cada situação para fluir com leveza. É isso. A gente precisa sempre aprender a aperfeiçoar. Era isso que eu queria falar. A gente precisa aperfeiçoar o sentir, né? Porque o sentir está vinculado a essa guiança, inclusive. Porque quando a gente aperfeiçoa, a gente interpreta melhor. Esse é um dos maiores desafios de nós. Nós médiums todos somos, né? Podemos ser, é só desenvolver. Mas é esse de interpretar melhor. Porque uma mesma coisa pode ser interpretada de um jeito, nossa, muito torto. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Muito mesmo. Aperfeiçoar o sentir. Fala, Ju, o que você tinha falado? Não, Voltando aqui. perfeita a colocação. Assim. É um exercício que a gente não faz uma nem duas vezes, a gente faz por anos. O que eu estou sentindo? Ever. Com o que estou me conectando? O que está acontecendo comigo? Né? São perguntas que facilitam esse processo assim, de compreensão O que do isso quer sentimento. dizer? É, E aí, de modo geral, dos sentidos, né? sim, Os sentidos que a gente atribui também, os sentidos que estão presentes. Tudo é, isso vai encontrando um lugar, assim, de compreensão, de aceitação, de acolhimento. é. É por isso também que na terapia a gente sempre fala que assim, você vai ver o que ressoou em você, porque nada do que é dito é verdade absoluta. E dentro do que é Uhum, dito, você vai ver o que fez sentido para você, né? uhum. Porque a gente é uma ponte, um elo, uma forma de comunicação, né? Eu, principalmente com a espiritualidade. Então, por isso que a purificação é muito importante também, porque eu tenho que estar livre do que é meu para conseguir olhar e compreender o que é do outro. E compreender, interpretar com a maior responsabilidade, e cuidado, e afeto. Então, é isso, e a pessoa vai ver o que ressoou, de fato. Nossa, que Isso, maravilhoso. isso. Agora, vamos voltar para os gnomos aqui do livro, que eu fiquei chocada que eu não sabia que os gnomos eram. Por isso que é interessante demais, que eu passei uma vida sem é, sem aproximação com eles, sabe? Com esses espíritozinhos aí. Agora tá explicado porque eu não me identifico muito com eles, não. É uma vez ou outra que a gente conversa ou faz qualquer coisa, mas sabe quando existe um certo afastamento assim, de segurança? Agora eu entendi por quê, olha só. Pois é. Eu fiquei meio assim também, mas faz sentido, né? Faz Mas temos que sentido. ver assim, qual que é também, né? Tipo, também um pouco entender essa vertente, né? Que ele está dizendo, porque aqui, não sei, né? São espíritos. Eu fiquei meio confusa, assim, no sentido. Então, Espírito ele humano. chama. Porque não tá Ah lá, encarnado, né? Eles vivem em outro fluxo. sim, entendi. A Elaine comentou aqui, ó. Maldade e malícia diferentes. Não, aqui Pois em é, cima, ela falou: perfeito, usar nossa energia se abrindo para receber também a energia. E a troca forma o sentido das coisas. Aí depois ela maldade e malícia diferentes. é, aqui ontem a gente viu um pouco isso, Elaine, assim. Na parte da leitura de ontem. Cadê, né? Vamos resgatar aqui. Eu acho que nessa categoria que ele fala 10 e a 9 dá para perceber também um pouco. Uma coisa é você ser é, mal intencionado, desejar o mal. Outra coisa é você ser malicioso nesse sentido de zombeteiro, de, Enganar. É de de mentir, de enganar. pregar peças. Se divertir com esse espécie de caos, ou com essa É, espécie de certa é isso aí desordem. mesmo. É isso mesmo. É gostar do caos, da desordem. Mas sem querer que ninguém morra, Mas sabe? não, mas não Sem querer arquitetar ganhar maldades. isso. Sem querer ganhar alguma coisa com isso.
É um descompromisso exagerado. Tipo, tô nem aí. É um tô nem aí, é um foda-se grandão, saca? Por isso que esse foda-se é tão preocupante pra mim. De verdade, esses livros que usaram na capa, não sei o que é do foda-se, ligue o foda-se, não sei o que lá. Aí o Gregório do Vivier fez pro Greg News um vídeo maravilhoso, quem puder ver, já tá no YouTube, que chama Cuidado, se eu não me engano. Cuidado. Cuidado no sentido de cuidar. Uma coisa assim, cuidado. Acho que é Eu o sei, eu cuidado. acho que eu sei qual que é esse Que ele vídeo. fala sobre o foda-se, sobre o perigo desse foda-se, né? Porque o foda-se é esse gnomo. Olha só, é a malícia da coisa. Tipo, eu não me importo. Cara, eu Eu não me não meço as importo. consequências eu não meço as consequências do meu foda-se, né? De dizer isso. Eu me desligo, eu não me responsabilizo nem emocionalmente. Me responsabilizo em nada. É foda-se, tipo. E sai de um lugar do ego também muito forte, né? Isso é complicado mesmo. É. Agora, ficou mais claro agora, Elaine? Acho que sim. Ficou, me fala. Porque é essa a diferença, no caso aqui, que ele tá querendo dizer. Não é, Ju? Malícia e maldade, é isso aí. Maldade, sim, Pensando. Ela tá falando aqui, pensando. Maldade é a ação do mal. E a malícia seria ver o caos. é É, se divertir com esse caos, com a desordem, é, né? Ver uma graça na desarrumação e, de certa forma, ficar ali, manter isso, né? é. É, Ótimo, propiciar esse reunião da estado da ideia cabeça. na frase. É isso mesmo. É Legal. exatamente isso. Malícia é o foda-se, é o caos, é a desordem, é a anarquia. Nossa, que interessante, gente. Maravilhosa a nossa live de hoje. Que horas são? Ana, eu acho que é isso, porque agora É isso, são né? 6h27. É isso, perfeito. A gente segue na 104 na terça-feira da semana que vem.